Recording in progress. Boa noite, Milena. Tudo bem? Consegue me ouvir? Ai, ai, vamos lá, vamos começar nossa aulinha. Boa noite, Nicéia. Também acabou de entrar aí. Vamos começar nossa aula, tá? Já vai dar 9h06. Como eu falei mais cedo, vamos falar do RSI, né? A gente falou antes sobre linha de tendência. A gente falou também um pouquinho sobre preço e volume na primeira aula, depois a gente falou sobre as médias móveis, e aí agora eu vou inserir agora para vocês o RSI, né? Que é o índice que vai mostrar para a gente aqui a volatilidade do mercado, né? A tendência de alta, a tendência de baixa, a força de alta e a força de baixa. Deixa eu só abrir o gráfico aqui que ele está travando, só um instantinho. O que está acontecendo aqui? 2 minutos que meu gráfico deu uma travadinha aqui. Beleza, acho que vai voltar. Beleza. Show. Então, no nosso gráfico aqui, ó, o RSI ele vai entrar aqui embaixo. Ó. Por que que ele não está aqui? Pera aí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu apagar o volume. Então, a gente vem em indicadores, ou digita RSI, ou índice de força relativa, tá? Tanto faz. Ó, ele já vai achar aqui. Então, ele é essa parte de baixo aqui, tá? E eu vou explicar ele mais ou menos agora aqui no nosso slide, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o RSI, né? Índice de força relativa, ele não é um botão mágico, tá? Que você aperta ali, ele te dá uma entrada e te dá uma saída. Não. Ele vai ser uma régua, tá? Vai ser uma forma de medir, um instrumento de medida, vamos falar assim, para ser mais preciso, tá? E o que que ele vai mostrar para gente? Ele vai mostrar para gente se o mercado está cansado, tá? Então, se ele já está num momento de ter uma reversão, uma inversão, ou se ele ainda tem um fôlego. E aí, se ele tem um fôlego, ele vai mostrar ali o quanto de fôlego ele tem. E aí a gente consegue interpretar e pelo menos usar três opções de entradas, tá? Ele não é eficaz se a gente usar ele sozinho, tá? Ele vai ter falha, então a gente precisa saber usar ele junto com outros indicadores, que é o que a gente está criando, né? E no caso a gente está usando junto com a tendência, né? Que são as médias móveis, a gente está usando com o volume, tá? O volume ele vai dar uma confirmação do que a gente pode fazer e a gente vai usar suporte e resistência, que a gente opera isso aí desde milênios atrás, né? Porque o suporte e resistência ele vai dar ali uma base, uma localização para a gente entender onde a gente está, para a gente não ficar perdido durante a operação, beleza? Então, o RSI ele vai ser utilizado sempre, tá? Em conjunto com alguns outros indicadores para ele dar uma leitura mais precisa para a gente, tá? Aqui, ó, eu estou mostrando para vocês o RSI, deixa eu pegar uma caneta aqui para apresentar a vocês. Então, a gente vai ter aqui, ó, essa parte de baixo. Aqui eu botei um pouco ampliado, geralmente eu coloco ele bem pequenininho aqui embaixo, só para a gente ver a movimentação, tá? Eu também costumo filtrar ele entre 90 e 10, mas o normal ele fica variando entre 70 e 30, tá bom? Quando você coloca o padrão, geralmente a gente opera aqui, ó, com 14 de período, tá? Eu costumo fazer, às vezes, se tiver muito volátil, eu faço um RSI de 14, um RSI de 5, mas isso aí a gente vai explicar mais para frente lá, tá bom? Vou explicar como ele funciona aqui para vocês entenderem, para começar a entender a ferramenta para poder utilizar. Então, o RSI, ele vai te mostrar aqui é, o índice de força relativa, uma força relativa,
do mercado no momento da operação. Então, se o mercado está tendo uma tendência muito forte de alta, se ele está tendo uma alta, mas está tendo uma alta um pouco fraca, tá? Se ele está lateralizado, perdido, se ele está na tendência forte de baixa, se ele chegou no limite, ele está perdendo força para descer, ele vai me mostrar tudo isso, tá? Avaliando o gráfico aqui, beleza? Agora a gente está vendo bem simples aqui, mas no final você vai ver que ele vai estar um pouquinho mais mexido e a gente vai conseguir entender melhor. O que eu preciso que vocês entendam aqui agora, as partes, né, do RSI. Eu tenho essa zona central, que eu vou nomear ela daqui a pouco, tá? Não vou falar agora para não confundir vocês. E eu tenho aqui a minha linha gráfica, tá? Que é a linha da tendência, que vai me mostrar aqui o que está acontecendo no momento, tá? Eu tenho a região de sobrevenda, e eu tenho uma região de sobrecompra, tá? O que seria isso e por que que ela está invertida? Vocês perceberam, o vermelho está em cima, o verde está embaixo. É basicamente uma indicação de que o mercado ele tende a trabalhar no meio, certo? Chega um certo momento em que ele vai inserir força, inserir força, inserir força, e ele vai chegar num momento onde ele já despendeu muita força, tá? Quando ele chega nessa parte próxima ali entre os, no caso para baixa, tá? Entre 30 e 10%, tá? Ele se encontra numa região de sobrevenda, beleza? Então a gente vai falar que essa parte de baixo, desculpa, sobrecompra, é uma região de sobrecompra, tá? E se ele subir, ele vai estar numa região de sobrevenda, mesma coisa. O mercado subiu, 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 tá cansando, em um dado momento ele vai descer, beleza? O que a gente precisa prestar atenção é isso. Chegou aqui, pode ser que desça. Chegou aqui, pode ser que suba, tá? Se aqui é interessante para descer, se aqui é interessante para subir, logo, se a gente souber que o meio ele não é interessante para fazer a operação. Por quê? Porque ele não teria uma força definida, tá? E o RSI, ele vai ter uma faixa aqui também, que eu vou passar mais para frente para vocês, que a gente define que é o momento onde a gente não vai operar nada de RSI se ele estiver navegando naquela faixa ali, beleza? Então vamos lá, deixa eu passar o próximo slide. Como que a gente vai interpretar o RSI, tá? Eu coloquei aqui o RSI a partir dos 70 e 30, tá? Mas a gente pode trabalhar também o RSI com 90 e com 10, tá? Isso depende de quem está operando, do momento, da assertividade. Mas a gente está botando aqui, trabalhando a partir dos 70 e 30. Então, ó, acima de 70, não quer dizer que ele vai vender agora. Então, se a gente voltar lá no gráfico, né? Aqui em cima, ó, acima dos 70, não quer dizer que, ó, vende nesse momento. Mas se prepara porque ele está numa região de sobrevenda. Se eu tiver algum sinal, ele vai inverter, ele vai descer, beleza? Assim como abaixo de 30, que seria aqui embaixo, mesma coisa. Não é para vender agora, não necessariamente, mas a partir do momento que ele está se aproximando daqui, se ele demonstrar uma tendência, uma vela que seja favorável, uma movimentação, alguma outra sinalização, pode ser que haja uma reversão, beleza? E a gente pode operar compra, beleza? Entre 45% e 55%, tá? Mercado sem dono, melhor ficar de fora. O que seria isso aqui? Seria o meio, ó, essa parte central do RSI, onde não tem uma definição de mercado. Então, nessa faixa mensal aqui, a gente não vai operar, tá bom? Mais para frente eu vou mostrar a vocês como é que vai configurar aqui, beleza? Inclinação da linha, tá? Quando a gente olha no RSI, a gente tem valores aqui no canto, eu esqueci de colocar, e a gente tem a linha, tá? A inclinação da linha, ou seja, ó, esse ângulo da linha, ele é tão importante quanto a leitura do número, do valor 70, 80, 90, tá? Por quê? Porque ele vai te ajudar a interpretar com mais rapidez o sentido e a força. Então, se eu tenho ó, uma linha subindo muito como essa aqui, tá? É sinal de que tem uma força grande para alta. Se eu tenho ó, uma linha descida, também bem inclinada, eu tenho tendência grande para baixa. Beleza? Então, o RSI ele vai me mostrar isso. Eu analiso o valor, que vai estar aqui 30, 40, 50, etc. Tá? E eu analiso aqui ó, o aspecto da linha, beleza? Para saber se eu posso operar para alta, para baixa, vai ter um rompimento, e aí a gente vai mostrar para vocês mais lá na frente, beleza? O que eu preciso saber agora? RSI subindo, né? Que é o que está acontecendo aqui, ó. Tendência de alta no gráfico, vocês podem ver.
tá? Significa que compradores estão ganhando força. Que quer dizer compradores estão ganhando força? Tá cada vez mais entrando gente, tá? Fazendo compra, comprando, tá? E não tem gente vendendo. Então, a gente vai conseguir ter mais entradas para compra do que para venda. Se o RSI está caindo, como desse jeito aqui, ó, beleza? Significa o quê? Que existe vendedores ganhando força. Ou está entrando vendedor na operação e o mercado tende a baixar o preço, beleza? Então, essas informações a gente tira do RSI e a gente aprende a trabalhar baseado nisso aqui. Acima de 70, pode ser que desça. Abaixo de 30, pode ser que suba. Entre 45 e 55, que é o meio, não rola operar porque não tem informação. A inclinação é importante tanto quanto o valor. Se o RSI estiver subindo, compradores. Se estiver descendo, vendedores. Beleza? Guarda isso. E aí a gente vai começar a trabalhar agora com setups aplicados no RSI. O que é setup? Vão ser três formatos que a gente opera no RSI. Beleza? Para vocês interpretarem. Primeiro setup vai ser continuação confirmada. O que é isso? É uma continuação. A gente operar aquela antiga continuação que a gente operava. Beleza? Então, o que eu preciso? Eu preciso que ele tenha algumas condições, que ele satisfaça algumas condições, que vocês vão aprender observando a operar essas condições, tá? E aí vocês vão começar a tentar encontrar momentos onde você possa operar do jeito que você está querendo fazer aqui. Eu coloquei aqui só uma demonstração de alta, tá? Mas é o mesmo estudo, só com características invertidas aqui, tá? Para call ou para put. Não muda nada, tá bom? Só muda o sentido. Então vamos lá, tá? É, Tendência clara, tá? Para ter uma continuação confirmada observando o RSI, eu preciso ter uma tendência clara, beleza? Como eu sei que a minha tendência vai ter clara junto com os indicadores que a gente colocou lá. Lembra que eu criei uma média móvel exponencial de 9, uma média exponencial de 20? E lembra que eu falei que a média móvel de 9 ela ficava num tempo menor e ela era mais volátil, e a média de 20 ela seria mais uma confirmação para a gente poder, né, cruzar uma informação. Então, para ter uma tendência clara, beleza? Se for para cal, né, que é para alta, tá? Eu preciso que EMA 9, ó, EMA 9, a média móvel exponencial de 9, que é aquela que eu coloco amarelinha, ela esteja por cima, beleza? E ela seja, ó, como está falando aqui, ó, maior do que a EMA 20. O que seria maior? A média móvel de 9, ela tem que estar lá no gráfico num preço acima da média móvel de 20. Então, a média móvel vai estar a R$ 1,25 e a média móvel de 20 vai estar a R$ 1 quebrar, R$ 1 certo, beleza? Então, se a média móvel menor tiver acima, eu tenho uma tendência clara de alta. Se a média móvel estiver abaixo, eu vou ter uma tendência de baixa, beleza? Então, a primeira condição que a gente tem que olhar é se está tendo tendência. Está tendo tendência. Quando eu vejo as duas médias móveis, eu tenho uma tendência de alta, mas a média móvel menor, amarela, ela está por cima da outra, da EMA 20, então está confirmando uma tendência. Posso operar. Ah, tá tendo uma tendência de alta, mas a média móvel está por baixo de 9 e a de 20 está por cima. Opa, alguma coisa está acontecendo. Não dá para operar continuação confirmada. Beleza? Se eu vou operar a continuação, eu opero sempre a favor da tendência. Então, a minha próxima entrada aqui seria call. Beleza? RSI. Ó, aí a gente volta lá para o nosso RSI. Ó, vamos lá. Se o RSI está acima de 55, operando nessa área aqui, ó, é call, porque eu tenho força para alta. E isso, se isso aqui estiver observando, tá, pessoal? Se essa tendência estiver observando, tá? Tá tendo essa tendência, EMA 9, tudo certinho. RSI está acima de 55. Opa, vamos prestar atenção que pode ser uma continuação. RSI está abaixo de 45, está por aqui por baixo. Opa, tem tendência para put, então vamos prestar atenção. Pode ser que eu opere.
Aí o que que vai me faltar? Opa, só o volume. Aí eu vou lá naquele indicadorzinho de volume, lembra que ficava lá embaixo, e aí eu preciso confirmar volume. Beleza? Como eu confirmo o volume? Eu preciso saber se o volume ele está crescendo de acordo com o que está me apresentando aqui. Então, vamos dizer que eu tenho aqui as médias móveis apontando para alta, certinha, 9 em cima, 20 embaixo, tem uma tendência. No RSI, ele está igual esse aqui, ó, 66,62, beleza. Aí, quando eu vou olhar lá embaixo no volume, que tem aquelas, né, aquelas velinhas, uma mais alta do que a outra, eu tenho uma velinha verde e eu tenho do lado dela uma vela verde um pouco maior. Opa, tive demonstração de força, porque fez uma vela verde, fez uma vela verde maior. Posso operar para cal tranquilamente. Ah, tá fazendo tudo isso, tá respeitando o RSI, tá tendo. Opa, peraí que eu vou passei aqui. Tá respeitando a média móvel, tá respeitando aqui, né, o nível, a força, só que quando eu chego lá embaixo eu tenho vela vermelha. Pô, não dá para fazer nada porque eu não consigo, né, confirmar uma terceira confirmação. Eu seguro a operação e eu não opero, beleza? Então, para eu operar a continuação confirmada, eu preciso que isso aqui seja confirmado, tá? Ah, posso abrir brecha de uma parada dessa aqui? Não, não posso, porque quando a gente abre brecha, pode ter uma reversão, pode ter uma continuidade, pode ter alguma coisa que a gente não percebeu, e aí a gente vai tomar loss. Uma vez ou outra, a gente até percebe alguma coisa ali, um sinal diferente que talvez não confirme o volume, mas não dá para a gente operar sempre. Então, na dúvida, tente pegar sempre aquilo ali. Lógico, vai ter momentos que a experiência de vocês vai mostrar que tem, opa, tá tendo teve uma negação gigante. Posso operar? Posso. Aí vocês vão analisar lá e vão ver, segundo a intenção de vocês, a análise de vocês pode operar, beleza. Mas não torne isso uma mania, beleza? Tente respeitar ao máximo esse setup. Por quê? Esse setup já é uma coisa feita para que a gente cruze as informações de acordo com o que está mostrando no gráfico para a gente poder operar, beleza? Vamos para o segundo. Reversão de zona de decisão. O que é isso? Reversão. E lembra que eu falei lá no início? A reversão vai entrar quando? Vai entrar quando a gente já está nas regiões de sobrecompra ou sobrevenda. Então eu vou olhar no meu RSI nos extremos, que vão ser aqui ou aqui, tá? No caso aqui, ó, ele já está no 70, que é o normal, ó, ele já passou, ó, da região, tá? E ele demonstrou com força, ó, uma tendência de baixa, beleza? Então, o que que aconteceu? Tinha uma tendência de alta, tá? Ele chegou numa zona que já é região de sobrevenda, tá? E aí ele estava esperando só uma sinalização para ele poder operar. Qual seria essa sinalização? Uma movimentação de força, uma vela de força, uma vela grande, que foi o que aconteceu aqui. Aí você vai começar a olhar. Não dá para ver aqui porque não tinha como eu colar o gráfico inteiro, mas vamos lá, o preço tocou suporte ou resistência forte. Eu tracei o suporte e resistência, lembra que eu falei que eu preciso traçar suportes e resistências para eu ter uma base da onde eu posso operar isso aqui. Então, digamos que ele tinha um suporte e resistência aqui, ó. Beleza? O preço tocou nele ali, tá? O RSI estava muito alto, acima de 70, então acima do máximo aqui na região de sobrevenda, tá aqui realmente, bem para cima, tá? Aqui 66 é nesse momento, mas dá para olhar que aqui, ó, ele está 74, 75 por aí. Então ele estava no 75, beleza? Candle de rejeição ou um candle confirmando a tendência do contrário. Poderia ser uma verde aqui, ó, né, com um pavio grande, mas não foi. Foi uma vela de força, ó, aqui no sentido contrário. Confirmou também. Tive três confirmações. Dá para fazer a entrada para a próxima vela. Beleza? Não tive três confirmações. Não opero. Seguro, tá? Então percebam que no primeiro setup a gente opera continuidade, tá? Subindo, eu opero para continuar subindo. Aqui eu opero reversão, tá? Subindo, eu opero para descida quando ela me sinaliza uma força para descida convincente, beleza? O que convence eu operar nessa força? Esses três quesitos aqui, beleza? Então, como exemplo prático, o preço bate a resistência, bateu na resistência, RSI está em 74, ó, que era aqui, beleza?
Não teve um. Na verdade, até um candle de rejeição, no caso aqui, mas seria, né, rejeitando a movimentação verde, mas ele é uma vela de força vermelha. Teve uma vela de força vermelha, dá para operar put na próxima vela. Vai fazer a operação de put na próxima vela e vai aguardar a finalização. Beleza? E aí agora a gente vai para o terceiro setup, tá? Que é divergência oculta. Esse é mais raro de acontecer, esse é um pouco até mais difícil de acontecer, mas quando acontece ele é bem assertivo. O que que acontece, tá? Eu tenho uma informação lá no gráfico em cima e eu tenho uma outra informação no RSI embaixo, alinhados, tá? Então, deixa eu puxar o IBNX aqui. Vocês podem ver que, ó, o RSI ele pega alinhado. Nossa, tá travando. Ele vai pegar sempre alinhado, certo? Então, ó, o que eu pegar dessa parte aqui, ó, tá? É exatamente dessa vela tá aqui, ele tá sempre alinhado perfeitamente, beleza? Só que como não tem como eu ficar colando o gráfico aqui, eu separei. Mas vamos lá. Aqui em cima é a parte gráfica, onde a gente vai analisar as velas para fazer as operações, e aqui é o nosso RSI, tá? O que seria essa divergência oculta, tá? Vou explicar num sentido, mas ele serve para os dois sentidos. Então, eu basicamente tenho o gráfico correndo numa tendência, num sentido, tá? E eu tenho o RSI operando em outro sentido, que não é o mesmo que o gráfico está operando. Então, eu tenho uma divergência oculta, tá? O que que isso significa, tá? Perda de força. O mercado, ele tem uma força escondida no sentido contrário e essa força está ali tentando aparecer. E aí costuma acontecer isso. Por quê? Porque o RSI ele vai ver, ele vai perceber essa força, mas o gráfico continua subindo. A galera tá ali, não entrou ainda, não efetivou na operação, mas está ali para entrar. Beleza? Enquanto isso, o mercado sobe e no menor momento que ele der, eles vão dar um porradão e vão descer com ele. Então, basicamente, a gente precisa satisfazer mais duas condições. Preço faz novos topos, mas o RSI não acompanha. É igual aqui, ó. Fez uma tendência de alta, o preço fez um topo novo, só que o RSI estava sempre embaixo. Ele pode até subir um pouquinho ou outro, mas ele tá, ó, ele iniciou em alto, terminou em baixa. Aqui iniciou em baixa e terminou mais alto, tá? Então eu preciso entender isso aqui, tá? O preço pode fazer novos fundos no sentido contrário, e aí o RSI não vai acompanhar esses fundos, tá? Também vai ser uma chance de divergência oculta, tá? E como exemplo prático, o preço faz topo mais alto, mas o RSI sobe de 70, sobe não, aqui ele desce, né? De 74 para 60. Então, o preço subiu, chegou lá no topo, fez um topo, e aí ele desce do índice lá de porcentagem 74 para 60%. E aí ele perdeu força, tá? Houve uma diferenciação na apresentação, então nas velas elas estavam operando como se estivesse para alta, só que no sistema estava operando para baixo por algum outro motivo de análise, né? Que não convém a gente saber, tá? Mas é muito importante a gente saber isso aqui. É a forma mais difícil de você operar, tá? Então, se você não entender muito bem ela, não opera. Mas saiba que ela pode acontecer. Tá previsto. Vocês também não tomarem um gato. Beleza? Vamos lá. Mais uma página. Gatilhos operacionais. Agora é a hora que a gente vai efetivamente fazer a entrada. Como que a gente percebe o momento certo de fazer a entrada usando o nosso RSI? Até agora eu falei para vocês entenderem o que está acontecendo, analisarem, terem uma ideia do que pode ser feito e fazer, tá? Aqui é o quando vou fazer. Então aqui é o momento em que eu vou fazer a operação, beleza? E aí, ó, é um checklistzinho, como eu fiz aquele checklistzinho na semana passada para a gente operar com as médias, tá? Então, tem uma tendência clara. O que que seria essa tendência clara? Pô, as médias, elas estão alinhadas. Então, deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu tenho lá a minha primeira média móvel, que é amarela. Ela está aqui, ó, para baixa, beleza? Eu tenho uma segunda média móvel, que é laranja, tá? Eu preciso que ela esteja correndo junto com a média amarela, tá? Meio que em paralelo, tá vendo? Parece que é a mesma coisa, só com valores diferentes. Por quê?
Porque quando ele começa a encostar, vai dar conflito, vai dar problema. As médias elas vão começar a ter o mesmo valor. Então, eu tenho o mesmo valor a curto prazo do que um valor a um longo prazo. Então, eu tenho uma indecisão no mercado, não adianta. Então, é imprescindível que elas estejam alinhadas, tá? Para a gente perceber que elas estão no mesmo sentido, observando basicamente não a mesma força, mas a mesma proporção de crescimento. O que cresce em uma, cresce na outra. Beleza? O RSI fora da zona neutra, lembra que eu falei lá atrás que tem aquela zonazinha do meio, né? E aí, ó, a gente vai variar ali, ó, ela tem que ser maior de 55, menor do que 45, beleza? Aqui tá o contrário. Deixa eu ver aqui o negócio. Vamos voltar ali no RSI. Ó, ela fica aqui. É isso mesmo. Ela tem que ser menor do que 55, maior do que 45. Então é como se eu pegasse aqui e traçasse uma linha. Eu faço isso, tá? Eu pego uma linha lá no gráfico e traço, tá? Entre o 45 e entre, opa, desculpa, entre o 45 e entre o 55. E essa linha ela vai ficar espetada no meu gráfico lá de fora a fora, tá? Eu botei pequeno aqui, mas vai ficar de fora a fora. No momento em que o RSI está trabalhando aqui dentro dessa linha, ó, que ele não rompe, eu não faço nada porque ele não é interessante. E aí eu já estou vendo ali. Quando ele der aquela primeira tentativa de subida, opa, informação interessante, vamos prestar atenção. Vou começar a ver. Beleza? Então, é basicamente isso que vai acontecer no setup 3. Se eu estiver na zona neutra, eu não entro, não faço operação nenhuma. Vou apagar aqui. Professor, acho que aí tá certo. Tá É, certo, deixa eu é ver. isso mesmo, tá certo. Maior do que 45 e menor do que 55. Essa setinha que confunde um pouco, né? Então, é porque aqui, ó, tá sinal de maior do que 55, que seria para cima. Mas para 45 é maior, né? Aí tá dizendo que é menor. Acho que Isso. tá certo. É. Então, Ele inverte o sentido aí, ó. o Maior que RSI, 45. ele tem que estar fora a zona neutra é isso, é menor do que 55 e maior do que 45. Isso aqui é o que ele precisa estar, ele precisa estar acima do 55 e abaixo do Mas, 45. aham. Tá Mas se olha certo, a setinha entendeu? aí, tá ao contrário aí, para mim que tá certo. Porque o 45 tá maior. A seta tá ao contrário, tá certo. Isso. Porque aqui, ó, ele está falando que eu tenho que estar fora da zona. A zona neutra é entre 45 e 55. Ele tem que ser maior, o RSI, ele tem que estar acima, ó, maior do que o 55. Ah, entendi. Então tá errado mesmo. Ou menor do que o E, 45. Beleza? Ele tem que estar fora, beleza. beleza? Então tem tendências, Entendi. médias móveis alinhadas, o RSI está acima da zona neutra, tá? Volume confirmando a direção. Aí isso aqui, lá no volume, né? As velhinhas têm que estar na cor vermelha, ou se não tiver a velhinha indicando, lá o número do volume que fica lá em cima tem que estar vermelho para baixo, verde para alto. Tem que estar confirmando, tá? E tem que estar principalmente em suporte ou resistência, que é onde vai dar como que eu vou falar? A direção da gente. Então não adianta eu ter um suporte e resistência aqui e eu estar operando com a vela aqui embaixo. Eu tenho que esperar ele chegar lá naquele suporte e resistência para eu poder fazer essa análise toda aqui. Por quê? Porque o suporte e resistência é o momento onde eu vou perceber no gráfico se eu vou ter força ou perda de força. Fora isso, o gráfico ele roda normal, até ele chegar no suporte de resistência, eu não tenho essa métrica, vamos dizer assim, beleza? E aí, ó, Beleza. principalmente isso aqui. Apareceu uma vela do gatilho, pode ser uma rejeição, pode ser um rompimento ou uma vela de força. Então eu tenho lá a minha meu suporte ou resistência, a vela chegou. Como que ela chegou? Ela chegou e rompeu? Ela chegou com uma vela de força bem perto, dá para operar para a próxima? Ela bateu, teve rejeição e deixou o pavio? E aí você faz as análises nessa ordem, beleza? Observando isso aqui. Se três ou mais respostas forem não, você não entra. Se eu tiver três ou mais respostas com sim, eu tenho três confluências, eu já posso entrar. Beleza?
Então, é basicamente esse checklist que eu preciso fazer, operando o RSI junto com a média móvel e com os outros indicadores, beleza? Deixa eu fechar aqui. Então, aqui, ó, o que que eu mostro para vocês aqui? Tá vendo, ó, aqui, Nilmar, ó, eu coloquei duas linhas, ó, uma no 45 e uma no 55, e o que que eu sei aqui? No momento em que o gráfico está rodando aqui dentro, ó, nesse momento aqui, eu não faço operação nenhuma. Quando eu vou operar? Nesse momento aqui, nesse momento aqui. Nesse momento aqui também dava para operar, beleza? Por quê? São os momentos onde eu tenho demonstração de força. Nesse momento aqui, não adianta eu fazer análise nenhuma. Então, enquanto eu estiver fazendo, mesmo que tenha uma subida aqui, mas ela está dentro do 55, dentro do 45, ó, está fora daquela, está dentro daquela zona neutra que a gente falou, não dá para a gente fazer nada. Só vai dar para a gente operar quando ele estiver fora da zona neutra. Então, de início, vocês marquem também no RSI, ó, pega o RSI, faz uma marcaçãozinha dessa aqui, com uma linha, pega a linha do gráfico e desce ela lá para o RSI e coloca lá, tá? Dá para fazer isso, ele vai operar normal. E continua fazendo esse suporte e resistência aqui, e só opera fora da zona neutra. Aqui você considera a zona neutra. Tá rodando o gráfico aqui, o RSI, dentro dessa zona neutra? Não tem operação, não tem análise, não tem nada. Troca de gráfico, espera, faz qualquer coisa, menos operar. Beleza? Então é uma Entendi. configuraçãozinha que ajuda a gente bastante. Fala aí, pode falar. Tem que ser fora dessa zona aí, ou acima do 55 Aqui ou ou abaixo do aqui. 45. Entendi. Exato. Ou opera aqui ou opera aqui. Aqui dentro não pode operar. Show? Ô, professor, Vamos ver. entendi. E aí, vamos lá. Exemplos para a gente aplicar no passo a passo. Ó. Um exemplo de cal. A média móvel menor do que a média. Desculpa, móvel de 9 maior do que a média móvel de 20. O preço rompeu. Opa! Rompeu resistência. Por quê? Porque eu preciso de força, ele precisa romper a resistência. O RSI, ó, ele está subindo. Então, ele saiu de 57 para 62. E quando eu olhei o volume, tinha um verde, uma vela verde grande lá embaixo. Entrada para cal. Tranquila, de boa, dá para entrar. Mesmo exemplo para put no sentido contrário. A média móvel está menor. O preço, ele bateu na resistência. Ele estava numa tendência de alta, bateu na resistência, mas ele desceu. Então, ele rejeitou aquela resistência. O RSI também, ele está caindo. Então, ele estava lá no 50 e saiu daquela zonazinha e cai, chegou lá no 44, saiu da zona neutra. E eu observei que tinha um volume vermelho lá, porque eu estou operando baixa. Tive essas confluências, opero para put, beleza? Isso aqui depois eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Pode ficar tranquilo. Estou passando rapidinho, mas eu vou mandar para vocês no grupo. E aí, ó, como filtrar entradas ruins? Entrada que a gente pode entrar para tomar loss, para perder. Se o RSI está em 50 e você acha que dá para operar, o em 50 aqui, ele está dentro daquela faixa ali. Esquece, você está com o RSI ali, pode até acertar, mas a chance de errar é menor, é maior. Por quê? Porque você não tem força, não tem volume ali dentro ali, beleza? O RSI ele tá alto, tá lá em cima, beleza? Só que ele não tem volume. Então você vê, às vezes, o RSI ele tá lá em cima ou lá embaixo, tá? Nas regiões sobrecompra ou sobrevenda, mas quando você olha a velhinha ali, ela tá uma velhinha bem pequenininha, ou vermelha ou verde. Cara, não tem volume, não vai ter movimentação, tem pouca gente. Então, se ele tá nessa faixa de preço alta ou muito baixa, o pessoal saiu do mercado, eu tenho pouca gente, é menos pessoa para oferecer. Então, se duas pessoas entram e oferecem um valor maior, a parada muda e a gente toma na cabeça. É lógico. Então, não entra também. Beleza? Operar só porque chegou no 70 ou no 30, também esquece, porque vai ter momentos em que ele vai chegar no 70 e ele vai ficar navegando ali em cima ali até perder força, porque o pessoal tá tentando acreditar no mercado ainda e vai ficar ali, tá? Precisa ter uma confirmação, precisa ter uma vela de força, precisa ter uma negação, alguma coisa que faça com que você visualize que, opa, agora ele vai descer ou agora ele vai subir, agora ele vai mudar o sentido da operação e vai operar no sentido contrário, beleza? E o pior de todos que é ignorar suporte e resistência, porque a gente tem que ter um suporte e resistência perto, porque é no suporte e resistência que a gente vê o que que acontece.
O suporte e resistência é como se fosse uma porta. Então, bateu ali, tem força para continuar andando? Ou não, bateu ali e perdeu força? Eu preciso ter um suporte ou uma resistência para eu poder ver o que está acontecendo no gráfico e fazer a minha análise. Senão, não vai dar certo para entrar. Beleza? Guardem isso, tá? Exercíciozinho para vocês fazerem, ó. Pegar exemplos. Eu coloquei dois aqui bem fáceis. Agora, quando acabar a aula, vocês fazem. Dois exemplos onde o RSI acertou, continuação, reversão, aquelas, né, aquelas três, os três setups, tá? E dois exemplos onde o RSI enganou. E aí tenta identificar tudo isso que aconteceu, tá? Tenta ver quais os filtros que faltaram e tenta criar o seu checklist operacionalzinho para você começar a fazer, tá? O importante, começa vendo os filtros que faltaram, o que que errou. Por quê? Porque aí vendo que errou, você vai focar mais nisso, e aí quando aquilo ali aparecer no gráfico, você não vai fazer. E o restante do operacional, ele vai começar a entrar automático na tua cabeça e você começa a operar. Foca mais no erro para você não operar. Então não faça isso, porque acontece isso de errado, tá? Que aí quando vocês começarem a operar, vocês vão pegar o certo e vai começar a fazer normal, e o erro ele vai ser, como é que eu vou falar? Ele vai ser mais visível. Se você operar mais pelos acertos, você vai ver muito mais acerto e o erro vai passar em branco e pode ser que você comece a errar demais e nem perceba. Beleza? Então, eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem agora no final da aula, tá? E finalizando, resumo de ouro, tá? Que eu falei lá. RSI sozinho não é entrada, não adianta operar ele sozinho, tá? Vai usar sempre ele, tendência, volume, suporte e resistência. É o que a gente faz no nosso operacional aqui, que eu estou tentando passar para vocês. Ele é um filtro de qualidade, então ele vai separar a entrada boa de entrada que é mediana. E ruim eu não vou nem falar, porque a gente nem opera, mas ele separa as entradas e vai te mostrar as boas e as medianas, que é aquilo que eu te falei. Tá fora da faixa da zona neutra, entrada boa. Tá dentro, entrada mediana. Não rola entrar. Beleza? Se tiver na zona neutra, que é o que eu falei aqui em cima, não opera. Espera, tá? Tentar sair. Pula de gráfico, tá? Dá um 10, não opera, para você não perder. Por quê? A volatilidade ali vai ser muito mais alta, muito mais fácil de ter uma inversão e a gente tomar um nós. Beleza? Então, pessoal, é isso aí que eu tinha para passar. Não vou jogar muito conteúdo. Vou pegar essa apresentaçãozinha, eu vou jogar ela em imagem lá para vocês lá no grupo agora. E peguem o gráfico, entra no gráfico da Ebinet, da Cotex, de qualquer uma e tenta trabalhar com RSI fazendo essa configuração, fazendo essa análisezinha, para vocês entenderem o que que vai acontecer com as velas, para vocês começarem a entender ele. Depois joga lá as médias móveis, joga lá o indicador de volume e começa a trabalhar fazendo aquele checklistzinho, aquele check-up lá. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? E professor, Fala aí. é o RSI aqui na Coltex, a gente encontra onde que eu não estou encontrando ele? Como é o nome que fica aqui? Tá RSI mesmo, ou índice de força relativa. Eu vou dar uma olhadinha e eu mando para vocês. Tem 1 minuto de aula, provavelmente não dê para terminar. Mas eu mando lá na Cotex, lá onde ele tá. Beleza? Ou RSI Tá ou bom, índice de então. força relativa. Eu já vou mandar para vocês lá. Beleza? Beleza. Eu vi aqui só a média móvel, parabólica, zigue-zague, Eu vou dar uma olhadinha dó. e mando lá. Vou mandar no grupo aí, porque a aula vai finalizar. Tá faltando 1 minuto. Eu mando para vocês lá. Tá bom, então. Beleza? Tranquilo. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado pela presença aí. Até semana que vem. Valeu.